Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. Pessoal, tá um calor desértico aqui em São Paulo, não sei na cidade de vocês como é que tá, mas aqui tá bastante quente. Então eu vim nesse vídeo aqui, pessoal, para falar para vocês sobre a promoção que nós temos lá na nossa loja virtual Burgos Eletrônica. Aqui no primeiro link, você vai estudar eletrônica básica do zero, eletrônica analógica digital e vai até chegar nos consertos de TV Smart, né? Então você vai aprender a consertar vários aparelhos eletrônicos, fonte de alimentação, aparelho de som, TV Smart, vai ser bem legal, tá? Para quem quer estudar ou aprender uma profissão, tá aqui, ó. Primeiro link na descrição, um pacote bem barato, tá bem promocional, ele vai até o começo do mês de abril, tá bom? Esse preço aí. Então aproveita lá, primeiro link na descrição. No segundo link da descrição também, você pode adquirir um combo de cursos de fonte de alimentação e circuitos inverters, né? Vale bastante a pena para quem quer aprender a trabalhar nesta área. Lembrando que tanto as fontes quanto os circuitos inverters você vai encontrar em uma infinidade de equipamentos eletrônicos, tá bom? E também aqui a gente tem o endereço da nossa loja virtual burgoseletronica.com. Esses links aí, pessoal, eles vão para a nossa loja virtual Burgos Eletrônica, de modo que lá você pode adquirir esses itens todos. Você pode adquirir esses itens por boleto, pode dividir no cartão, pode comprar via Pix também, beleza? É só ir lá no na nossa loja virtual burgoseletronica.com.br, pode comprar lá, que é um ambiente seguro, beleza? E fora os outros cursos lá que você pode verificar se tem algum que interessa para você estudar ou se aperfeiçoar na área da eletrônica. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, que você vai ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui no canal todas as sextas às 19 horas. Se você quiser remunerar este trabalho, esse é um dos meus trabalhos, você pode fazer um depósito, pode fazer por Pix ou então pode tornar-se membro do canal clicando no botão Seja Membro. Nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os patrões e vocês ajudam o canal Burgos Eletrônica, tá bom? Quem já é membro do canal, eu agradeço muito pela participação. Legal, pessoal? Na aula de hoje nós vamos estudar uma fonte de alimentação simples que utiliza o CI SEM3330. Esse CI aí ele foi utilizado numa fonte de um televisor Samsung de 39 polegadas e vocês vão ver que é uma fonte simples, apesar do televisor ser relativamente complexo. Tá bom? É uma fonte que tem um seisinho de 8 terminais, sendo que fisicamente ele não tem um dos terminais, tá? Então fisicamente ele tem 7 terminais, embora no esquema elétrico esteja marcando 8 terminais. Então a gente vai fazer a análise do circuito desta fonte, tá bom? Então vamos lá para a análise do circuito. Então, pessoal, nós vamos dar uma analisada nessa fonte aqui que utiliza esse circuito integrado SEM3330. É uma fonte usada num televisor da Samsung de 39 polegadas, um televisor LCD com backlight a LED, e é um circuito integrado que tem 8 pinos, como a gente pode ver no esquema, porém fisicamente ele só tem 7 pinos. Aonde deveria ser o pino 7, não tem pino no circuito integrado. Inclusive aqui no esquema vocês podem observar. Aqui nós temos a ponte retificadora com os filtros de entrada e aqui os capacitores de filtro principais. Vale lembrar que essa fonte não tem PFC ativo. Nem todas as fontes têm um circuito PFC ativo. De modo que aqui no capacitor de filtro, a gente vai ter uma tensão que varia de 150 a 320 volts, dependendo se a sua rede for 110, 127 ou 220. Aqui a alimentação da ponte retificadora vai passar por esses ferrites aqui, que são pequenas bobinas que vão eliminar os harmônicos de frequência muito alta. Daí a tensão vai passar pelo primário do transformador Chopper e vai alimentar esse transistor MOSFET aqui, que é um STF10NM60N. Significa que esse MOSFET suporta até 10 amperes de corrente e 600 volts de tensão entre o dreno e o source. E aqui embaixo, ligado no source do MOSFET, a gente tem dois resistores de 0,4 ohms em paralelo, formando 0,2, que é um sensor de corrente, vai no pino Current Sensor, pino 3 do integrado. Significa que esse circuito aqui, de acordo com a marcação aqui, ele pode trabalhar até 2 amperes. Aqui, ó, nessa parte, a parte primária da fonte, pode trabalhar até 2 amperes.
Porque aqui nesses dois resistores, a gente vai ter uma queda de tensão de acordo com a condução do MOSFET. Se a queda chegar até 2,5 amperes, por exemplo, a gente vai ter meio volt aqui, ó. Esse meio volt vai para o pino sensor de corrente e vai desligar o CI. O CI para de funcionar. Nós temos aqui, pessoal, a alimentação do integrado começa pelo pino 8, que é o pino de start dele. Ó, tem 3 resistores aqui em série, ligados na linha de mais B, de 160 a 320 volts. Dentro do integrado a gente tem uma fonte de corrente, que vai até o pino 6, e vai carregar esse capacitor aqui, ó, o CM806, ele é eletrolítico. Daí a fonte começa a oscilar. A fonte oscilando, a gente vai ter, nesse secundário do chopper, uma tensão que vai ser retificada pelo diodo e vai manter aqui um valor em torno de 15 a 18 volts, que vai alimentar o pino 6. Então, a partir daí, esse enrolamento do chopper mantém o CI alimentado. Então, a fonte de corrente interna entre o pino 8 e o 6 é desligada. Tá? Então, esses componentes aqui são só disparo inicial da fonte. Esses dois diodos Zener aqui em série, como vocês podem observar, são de 15 volts. Somando os dois dá 30. Eles não são reguladores, eles estão apenas circuitos de proteção. De modo que se a tensão aqui ultrapassasse 30 volts, eles queimariam para preservar o circuito integrado. Tá bom? Esse Zener aqui a gente não tem no circuito. E aqui, pessoal, a gente tem esses resistores ligados em série formando um divisor de tensão no pino número 1. Esse pino número 1 é um pino de blackout dele, né? Um pino brownout. Esse pino número 1, ele monitora a tensão que a gente tem aqui, que depende da tensão que vem lá do capacitor de filtro, que depende da rede elétrica. Se a tensão da rede elétrica estiver abaixo de 90 volts, nesse ponto aqui a gente vai ter menos do que 1,1, que é o limite. 1,1 volts é o limite para o CI continuar funcionando. Se a tensão nesse ponto cair abaixo de 1,1, o CI para de funcionar. Isso quer dizer que se a rede cair abaixo de 90 volts, aqui vai ficar menor do que 1,1 e o CI para de funcionar, ele desliga. Nós temos aqui, pessoal, no secundário da fonte, aqui o chopper, nós temos duas tensões basicamente. A gente tem uma tensão de 5 volts, que vem daqui, ó. Cadê? 5 volts, vem aqui. Aqui a fonte de 5 volts, que vem marcado com a letra A 5 volts. O que significa isso? Significa que essa tensão aqui é a tensão de standby. Você vai ter essa tensão quando a TV estiver ligada na tomada. Independente se ela está funcionando ou não, se a fonte está ligada ou não, ligou na tomada eu já tenho esses 5 volts. Esse é a 5 volts. Inclusive, aqui na saída da fonte, a gente tem esse conector. E esse conector aqui, ele tem dois valores de tensões marcados. O 13 volts, que é a tensão mais alta da fonte. Tem uma outra tensão desse lado aqui de 13 volts também. Esse Vamp aqui é 13 volts, ó, ele está junto. 13 volts aqui. Aqui a gente tem duas de 5, aqui uma de 5. A diferença é que as de 5 volts, essa aqui tem a letra A e essa aqui tem a letra B. Essa que tem a letra A é de standby. Então, a TV na tomada, eu já tenho 5 volts aqui. Essas que tem a letra B é só quando estiver ligada. Embora elas saiam dos mesmos pontos, mas existe um chaveamento para essa tensão de 5 volts. Tá bom? Muito bem. Aqui o BLU on-off, que é o liga e desliga do backlight, que a gente não vai falar nessa aula. E o PS-on, que é o liga e desliga da fonte. Lembrando que essa fonte aqui, na hora que ela está ligada, ela já fornece aqui os 13 volts e já fornece aqui os 5 volts. Então aqui, ó, eu tenho um retificador e o filtro da tensão de 13 volts. Olha só os supressores de ruídos aqui, ó. Esses resistores, esses capacitores suprimem o ruído dos diodos retificadores. Lembrando que essa fonte aqui, ó, ela é uma fonte de 1 ampere, o limite máximo dela é 1 ampere. E essa outra aqui de baixo também é de 1 ampere, 1 ampere cada um. Então a gente tem aqui um supressor de ruído para a fonte de 5 volts e um supressor de ruído para a fonte de 13 volts. Aqui na fonte de 13 volts, a gente tem esse MOSFET aqui, que é um chaveador, é um MOSFET de canal P. Esse MOSFET de canal P, ele tem aqui o source, entra 13 volts no source. O gate dele vai ligado nesse outro MOSFET aqui de baixo, que é o MOSFET de canal N, e daqui para o terra. O gate desse MOSFET ele vai ligado no pino PS-on, liga e desliga.
De modo que quando você liga a TV, aqui passa nível alto, liga esse MOSFET e faz conduzir esse outro, o MOSFET de canal P. Esse MOSFET de canal P, ó, ele vai ter o gate ligado no terra via esse resistor aqui, ó. E aí ele vai conduzir, ele vai virar uma chave. Aí a tensão de 13 volts desse local, desse ponto, vai passar para cá e vai vir aqui alimentar a placa principal do televisor. Então eu tenho um chaveamento na tensão de 13 volts até chegar neste conector, tá? E quando libera aqui os 13 volts, vai conduzir esse TL431 ou Kia 431. Ele conduzindo, ele vai polarizar esse transistor. Esse transistor ele vai fazer o papel de uma chave e vai manter esses dois transistores aqui funcionando de maneira estável. Tanto esse transistor quanto esse. Para manter a tensão constante aqui em 13 volts. Tá? Aqui o filtro da tensão de 13 volts. E quando a tensão de PS1 aqui passa a nível alto, ela também... Cadê? Aqui, ó. Quando eu tenho 13 volts aqui, ó, nesse ponto, que vai lá para o conector da placa principal, que vai alimentar a placa principal, essa tensão de 13 volts também vem para cá e vai polarizar esse MOSFET aqui, ó. E esse MOSFET vai conduzir. Aí a tensão aqui, ó. Aqui eu vou ter... Aqui eu tenho 5 volts. Aqui eu vou ter 5 volts também. Aqui é A 5 volts, standby, e aqui é B 5 volts, ó. B 5 volts. Então eu tenho que ter o 13 para polarizar esse MOSFET e aí ele liberar o 5 aqui, ó. Tá? Então, como é que funciona? Primeiro, o PS1 libera esse transistor, eu vou ter o 13 volts aqui no conector. O 13 volts vai liberar esse outro transistor que vai fazer o 5 passar para cá. Tá bom? Então tem que funcionar o pino PS1. Aqui embaixo eu tenho o circuito de feedback, tá vendo? O fotoacoplador e o Kia 431. Nesse caso aqui, ele vai na fonte de 5 volts, ó. Ele vai na fonte de 5 volts. E aí, ele vai controlar o pino 2 dos SEM3330, né? O pino 2 vai determinar a largura do PWM que vai fazer esse MOSFET conduzir e cortar, né? Como vocês sabem, PWM, quando ele está em nível alto, o transistor conduz, circula a corrente pelo primário do transformador Chopper, ele cria um campo magnético, armazena energia, e quando ele corta, o campo magnético encolhe, gera tensões nele próprio. Aqui, por exemplo, ele gera uma tensão em torno de 500 volts ou mais. Essa tensão alta, esse pico de tensão, que ocorre quando o transistor desliga, faz esse diodo conduzir, carrega esse capacitor e dessa forma o transistor fica protegido. Lembrando que esse circuito aqui é o circuito Snubber, um circuito bem conhecido aí que tem nas fontes chaveadas, fica ligado em paralelo com o primário do transformador Chopper, tá? Aqui a gente tem mais dois capacitores que fazem o Snubber também, né? Esses capacitores amortecem o tamanho do pico de tensão que vem aqui. É sempre bom em algumas fontes ter o capacitor que reduz o tamanho do pulso de retorno do transformador Chopper, né? Esse aqui tem. Isso aí depende do projeto também, tá, pessoal? E aí, quando o transistor volta a conduzir, volta a armazenar energia, quando ele corta, a energia é transferida para cá, para o Snubber, e para os secundários também, tá bom? Pessoal, um detalhe importante. Essa fonte de alimentação ela é muito simples e ela vai alimentar um televisor de 39 polegadas, tá? E esse televisor ele é projetado para o consumo dele não ser muito alto, de modo que, mesmo tendo somente esse circuito integrado pequeno, ele já é suficiente para alimentar esses circuitos todos. A gente não vai falar desses circuitos do conversor LED, que também está aqui, ó. Esse circuito aqui alimenta o conversor LED, mas isso aí não é assunto da aula de hoje, tá bom? Então, o circuito integrado aqui bem interessante. E o ciclo ativo dele vai variar de acordo com o que ele recebe aqui no pino de feedback, tá? Se ele receber, por exemplo, uma tensão menor no pino de feedback, menor significa esse transistor conduzindo mais, o fotoacoplador, né? E se ele está conduzindo mais, quer dizer que a tensão da fonte aumentou. Se a tensão da fonte aumentou, ele diminui o ciclo ativo do PWM, de modo que o MOSFET vai ficar conduzindo menos tempo e vai armazenar menos energia no transformador. Na hora que ele cortar, a tensão vai diminuir.
vai voltar para o valor normal. Se a tensão do pino feedback estiver alta, significa que esse transistor aqui está conduzindo menos, o que indica para a gente que a tensão da fonte diminuiu. Aí ele vai aumentar o ciclo ativo, vai fazer o transistor conduzir mais para armazenar mais energia no transformador, de modo que quando ele cortar, a energia vai ser maior e vai produzir tensão mais alta nos secundários até estabilizar ali no valor de 13,5 volts, como nós vimos, né? Lembre-se que os MOSFETs possuem uma capacitância parasita, aqui entre... Na verdade tem várias, mas tem uma capacitância aqui que é a principal, entre o dreno e o source. E essa capacitância parasita dele fica carregada quando ele está desligado. Ele vai conduzir, quando ele corta, ele armazena energia, ele armazena eletricidade. Então essas cargas que ele armazena na capacitância são desviadas através desse diodo quando ele está cortado. Quando ele está conduzindo, esse diodo fica desligado. Quando ele corta, esse diodo conduz e descarrega a capacitância do MOSFET, tá bom? Beleza, pessoal? Então, uma fonte muito simples. Ó, vamos recapitular os pinos do CI, tá? Então, vamos lá. O pino 1 é o pino do brownout, né, do blackout. Se a tensão da rede fica abaixo de 90 volts, esse pino fica menor do que 1,1, ele desliga o CI. O pino 2 é o pino de feedback, vai controlar o PWM e assim corrigir a fonte. O pino 3 é o sensor de corrente, a tensão aqui não pode ultrapassar meio volt, porque senão ele desliga. O pino 4 é terra, o pino número 5 é o pino de gate, é o pino que controla o MOSFET com PWM, o pino 6 é a de alimentação, o pino 8 é o pino de start dele. Lembrando que na hora que você liga, o pino 8 conecta ao pino 6, carrega o capacitor e starta o CI. Quando o CI ligou, começou a gerar tensão, esse diodo, esse capacitor, mantém o pino 6 com a tensão correta e aí a chave interna do 6 para o 8, a fonte de corrente interna, se desliga. Tá bom, pessoal? Um 6zinho bem legal, bem da hora, uma fonte muito simples, formada com relativamente poucos componentes. Se a gente for comparar com outras fontes, até que essa fonte tem poucos componentes, tá bom? Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. O importante é participar, mas sejam educados nos comentários. Curtam o vídeo, compartilhem e comentem à vontade. E aproveitem a promoção aqui no primeiro link da descrição do vídeo, né? A promoção dos cursos. Bem legal, né? Para você estudar eletrônica e ficar por dentro dessa maravilhosa área, tá bom? Nos vemos aqui numa próxima aula.